bom estar aqui novamente para a gente estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. O tema da nossa aula hoje é um profeta irado. Eu imagino que você deve ter estranhado muito esse tema da aula, né? Mas a verdade é que no decorrer dessas lições que temos trabalhado, a gente tem trazido vários personagens da Bíblia que são gente como a gente, pessoas como nós, que têm depressão, que ficam irados, que ficam furiosos, que têm tristeza, que têm ansiedade. São todos pessoas, seres humanos que tiveram experiência com Deus. Hoje a gente vai falar do profeta Jonas. Todo mundo conhece a história de Jonas, mas talvez a gente ainda não tenha mergulhado um pouco mais no livro de Jonas, que são apenas 4 capítulos. Vale a pena você ler com cuidado, com atenção, porque esse livro é rico. Ele traz uma lição fantástica sobre o amor de Deus. Vamos conversar sobre isso na aula de hoje. Então, você conhece a história do profeta Jonas. Alguns autores acham que Jonas tem uma personalidade assim, daquela pessoa teimosa, aquela pessoa que sempre tem a verdade, ela sempre sabe de tudo. E quando alguém contraria, ela fica zangada, né? Bom, lá no Rio, eu não sei em outras regiões do país, mas no Rio a gente costuma chamar essa pessoa de marrenta. É uma gíria para dizer que é aquela pessoa inflexível, aquela pessoa que não negocia muito. Ela é que sabe tudo e ela tem um orgulho, uma arrogância muito grande. Talvez Jonas seja assim. Você conhece alguém assim? Marrento, inflexível, teimoso? Quem convive com essas pessoas tem dificuldade, porque são pessoas que não são flexíveis, que têm dificuldade de ceder, de reconhecer que estão erradas e causam mais dificuldade no relacionamento. Hoje a gente vai ver que Jonas, ele teve que lutar contra ele mesmo, contra esse temperamento, porque para fazer a vontade de Deus, ele tinha que se submeter e ele não queria nada fazer o que Deus estava mandando ele fazer. E nós conhecemos a história, né? Deus manda ele para Nínive e ele vai para um outro lugar mais distante conhecido na época, que era Tarsis. E a gente sabe que no meio dessa história há uma tempestade, ele é jogado ao mar e é engolido por um grande peixe. E essa experiência fez com que Jonas se voltasse e mudasse o seu rumo e fizesse a vontade do Senhor, que é ir a Nínive. Jonas foi pregar em Nínive, obedecendo a Deus, mas ele foi contrariado. É verdade, ele não foi com aquela animação toda, mas ele obedeceu e pregou em Nínive um sermão, gente, curtíssimo. Se vocês olharem aí em Jonas 3, 4, vocês vão ver. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Olha que sermão simples, rápido, objetivo. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. E ele foi pregando, foi falando, repetindo a mensagem. E o povo, para nossa surpresa, né, o povo assírio, era um povo pagão, que não conhecia a Deus, mas esse povo vai ouvindo Jonas e vai aceitando a sua palavra. O povo se arrependeu, o povo mudou sua atitude e demonstrou isso, que queria buscar a Deus. Houve um pânico com essa ideia da cidade ser destruída.
e o povo aceitou a mensagem de Jonas. Agora, sabe o que aconteceu? Jonas ficou frustrado com o sucesso dele. Como assim? Não é? A gente conhece vários personagens da Bíblia que foram profetas, foram homens de Deus e não tiveram sucesso na sua pregação. Noé pregou por décadas e não houve quem se convertesse à sua mensagem, a não ser a sua família. A gente tem Elias, que pregou, falou e foi até perseguido por causa da sua mensagem. A gente lembra de Jeremias, que pregou e ninguém aceitava a sua mensagem, inclusive ele também foi perseguido. E aqui nós encontramos Jonas, que prega o seu sermão, que dá o seu recado e faz sucesso, porque o povo acolheu a palavra de Deus, acolheu a mensagem. Mas Jonas não ficou satisfeito. Talvez a gente tenha que entender um pouco esse sentimento de Jonas. Quando a gente lê o profeta Jonas, a gente tem que conhecer um pouco o contexto em que ele estava. Afinal, ele era um judeu e ele tinha muitas razões para não querer que Deus fosse misericordioso com os assírios. Jonas, no final das contas, ele ficou revoltado com Deus. Esse tempo todo ele passou falando que a cidade ia ser destruída e isso não aconteceu. Será que ele fez papel de bobo esse tempo todo? Como que ele lidou com essa situação? Ele lidou com revolta, com fúria contra Deus. E isso é que tornou as coisas um pouco complicadas e a gente vai entender o motivo disso. Afinal de contas, por que Jonas queria a destruição da cidade? Bom, para isso eu vou chamar o Elcio para falar sobre esse assunto. Então, ao nos perguntarmos sobre as razões por que Jonas se entristece, se irrita com o fato de que as consequências da sua pregação em relação à cidade de Nínive lhe trouxeram um êxito e nesse sentido a cidade não foi destruída. Então isso faz com que a gente faça perguntas sobre política internacional no Oriente Médio Antigo. Então a gente tem que entender que país é esse chamado Assíria. Bom, entre todos os povos, a Síria é mencionada, é conhecida como um dos povos mais truculentos da região. De todas as nações que assumiram uma postura imperialista, bélica, de invasão, de dominação de outros povos, a Síria é conhecida como o povo mais violento. Verdade ou não, propaganda ou não, o que nós temos que poderia deixar bem claro isso são alguns painéis de bronze que hoje estão no Museu de Londres, que mostram exatamente a atitude dos reis da Síria, ora segurando leões, ora matando os reis inimigos, e uma série de situações que alguns autores vão dizer isso seria a prova de que os ninivitas eram um povo terrível. Algumas pessoas questionam e afirmam exatamente o contrário, dizendo que a propaganda que Nínive fez era para que os povos temessem a sua força, e por isso aquela exemplificação de força, aquela apresentação seria uma espécie de exorcismo contra as forças do mal, contra os inimigos que viessem, sabendo, propaganda boa ou ruim, ela surtiu efeito. Todos os que estavam em torno da Síria tinham medo da Síria. E
uma das estratégias que a Síria fazia, e mostrava o seu, vamos dizer, além da violência, mas mostra uma certa maldade, com uma ação com requinte de crueldade, é de que todos os povos tinham uma atitude para com as nações do seu entorno que eram terríveis, difíceis, não existia ninguém bom, ninguém justo sequer, mas a Síria, ela também pegava as populações de determinadas regiões e levavam para outras localidades e fazendo transplantação, deslocamento de populações, de migrações, provocando um extermínio cultural. A religião acabava, o conhecimento técnico de determinadas práticas, até ancestrais, se perdiam, porque não haviam pessoas que podiam perpetuar aquele conhecimento na localidade. O povo começava do zero. Isso trazia muitas dificuldades com muitos povos que foram conquistados. E no período de Jonas, era isso que estava acontecendo, a bola da vez era o reino de Israel. O reino de Israel agora, naquele momento, estava sendo dominado e a Síria estava às portas. E quando Jonas, eu imagino assim, quando Jonas ouviu que Deus pretendia destruir a Síria, ele se pensou como um instrumento da destruição desse poderoso inimigo. Muito obrigado. Bom, entendendo agora a crueldade dos assírios, imagina então como Jonas não se sentiu revoltado quando Deus poupou todo aquele povo. E nesses momentos a gente percebe que os sentimentos afloram, né? O sentimento de se sentir traído, injustiçado, contrariado. Jonas achou o seguinte, né, é uma hipótese: eu fiz o que Deus queria, agora Deus vai fazer o que eu quero. Só que nem sempre é assim, ou na maioria das vezes não é assim, porque os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos, os pensamentos do Senhor são muito maiores do que a gente pode compreender. E não se pode barganhar com Deus. Senhor, eu fiz isso, agora eu quero aquilo. E Jonas se afasta da cidade, né? Ele vai para um lugar um pouco distante e ele fica observando para ver se ainda ia acontecer alguma coisa, se de repente, né, o castigo ainda não poderia vir, mesmo o povo tendo se arrependido. E lá, nesse lugar que ele ficou, ele resolveu construir uma pequena cabaninha, alguma coisa para lhe proteger do sol. Mas não tinha muito como fazer. E naquele momento ele estava lá, rancoroso, irado e esperando para ver se alguma coisa ia mudar. E nesse momento, né, ele começa a ver que de um dia para o outro nasceu uma planta que foi erguendo sobre ele e fez uma sombra para aliviar o sol que batia nele, né? E ele ficou satisfeito com aquela planta. Mas no dia seguinte, Deus mandou umas lagartas que comeram a planta. E ele ficou revoltado. Sem a sombra que aquela planta dava, né, o sol bateu mais forte, o vento que vinha deixou o calor ainda mais intenso e Jonas parece que desabou, né? Olha, Senhor, eu quero que o Senhor tire a minha vida, já não aguento mais, basta. Quando a gente lê isso no livro do profeta, eu às vezes fico pensando assim, parece um comportamento de um adolescente revoltado com o pai, vocês não acham? O Senhor não fez o que eu queria, então eu quero morrer, né? Mas nessa hora é importante a gente olhar o aspecto
da condução de Deus no tratamento de Jonas. Como é que Deus foi paciente com ele? Como é que Deus também gastou um tempo para ensinar a Jonas sobre compaixão, sobre misericórdia, sobre paciência, sobre o cuidado, né, com o outro também, né? E nesse momento Deus chama a atenção de Jonas. Olha, você se preocupou tanto com uma planta, mas não se preocupa com 120.000 pessoas que tem nessa cidade? E é o momento que Jonas precisa refletir sobre sua atitude, sobre seus sentimentos, como ele está reagindo diante das questões que são apresentadas. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa palavra que aparece no texto. Com apenas uma planta, Deus ensinou uma lição muito importante para Jonas. Vamos ver no texto? O Senhor disse: tens compaixão da planta que não cultivaste e nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra morreu. E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muito gado? Eu acho que nesse momento é bom a gente entender qual o significado dessa palavra, traduzida aqui como compaixão. E para isso, eu vou contar com Elcio novamente, para explicar para a gente o significado dessa palavra no hebraico. A língua hebraica é uma língua bem menos expressiva do que o português. Na verdade, a diferença é enorme. Enquanto nós temos várias palavras para entender um único assunto, o hebraico é o inverso. Então, muitas das vezes existe uma palavra só para se referir a vários fenômenos, a vários sentimentos, a várias coisas diferentes. A palavra que o autor traduz aqui, o tradutor colocou como sendo compaixão, é a palavra hastat. E também ela tem uma raiz, que é a palavra hus, e ela pode significar uma série de coisas. Ela pode significar compaixão, como já vimos, piedade, pode significar pena, até aí parece bastante com o português, mas existem algumas outras casos que fazem com que a palavra ganhe outros significados. Por exemplo, ela pode também significar ciúme, pode significar fidelidade, pode significar também um tipo de amor que a gente chamaria de amor fiel. Por isso, é bem possível que o livro de Jonas esteja fazendo um jogo de palavras. E esse jogo de palavras que é bastante refinado para a gente pensar um pouco. Enquanto Jonas está questionando, usando a palavra compaixão, e lembrar que no verso 2 ele dizia: eu fugi exatamente porque eu sei que o Senhor é misericordioso. Ali poderia estar falando da fidelidade, o sentimento que o Senhor é fiel comigo, né? O Senhor é fiel comigo. Mas ele não pensou na outra possibilidade, que o Senhor é misericordioso também com o outro. O livro termina com essa pergunta, Deus convidando Jonas a uma reflexão. Na hora que a gente está com raiva, revoltado, irado, a gente tem dificuldade de pensar, não é? A gente tem dificuldade de ser mais racional. E isso, às vezes, provoca com que a gente tome decisões erradas, sem pensar. Então, a gente sempre entende que é pecado ter raiva, que é pecado se irar. Mas a Bíblia diz que o pecado está em você deixar isso tomar conta de você e perder o controle. E nesse livro de Jonas, Deus está nos chamando a uma reflexão,
a pensar um pouco mais sobre nós mesmos, sobre como nós reagimos, como nós lidamos com o outro. A gente sempre quer que as pessoas nos compreendam, que as pessoas nos amem, que as pessoas sejam misericordiosas conosco, né? A gente não quer ser injustiçado, a gente não quer sofrer nenhum mal, né? Mas a gente não tem esse mesmo cuidado quando se refere ao outro, não é? A gente não percebe que a gente tem que tratar as pessoas como nós queremos ser tratados, como bem Jesus já disse, né? E o livro de Jonas, ele é uma lição de amor, né, de Deus para com todos, não só com o povo de Israel. Deus não tem povo preferido. O povo de Israel foi escolhido para ser um instrumento para divulgar o amor de Deus para todos os povos. E nós também precisamos aprender e a viver esse amor de Deus, amar e perdoar. No momento que a gente estiver muito irado, muito revoltado, vamos colocar isso para Deus, assim como Jonas fez. A sua relação com Deus permitia isso. Coloque para Deus a sua revolta, coloque para Deus todos esses sentimentos borbulhando. Espere para ouvir a voz de Deus, o conselho que Ele irá te dar na sua maneira de agir no seu dia a dia. Que Deus abençoe você, abençoe a todos nós e que a gente busque mais na palavra do Senhor, conhecer a Deus e fazer a sua vontade sempre. Amém.